Romanos, no capítulo 7. Texto difícil, hein? Romanos, capítulo 7. A leitura hoje será do versículo 1 ao 6. A Daiane vai fazendo o intérprete aí para a Diele. Acharam todos? Romanos capítulo 7. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Vamos orar mais uma vez, né, irmãos? Precisamos, né? Curvemos a cabeça. Senhor, tua palavra foi lida e precisamos de ti nesta hora, Senhor Deus. A tua palavra tão rica, tão profunda, rogamos pelo poder do teu Espírito Santo. Tira-nos as escamas, abra o nosso entendimento para compreendermos a tua mensagem, a tua palavra, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos. Nós vimos no capítulo 6 de Romanos que nós fomos libertados do pecado. Não foi isso mesmo? Por meio da justificação que é feita em Jesus Cristo, conforme vimos também dos capítulos 3 até o 5. Fomos justificados, nos tornou justos. E agora o apóstolo Paulo quer dizer o seguinte: além de sermos libertos do pecado, é necessário que também entendamos que fomos libertos da lei. Pronto, falei. É isso que ele está querendo dizer aqui. Mas que conversa estranha, né? Diferente. Falando a respeito de casamento, uma analogia. Então é isto. A figura que agora o apóstolo Paulo passa a usar é a figura de um enredo, de um relacionamento doentio, triste, pesado, angustiante. Parece até o enredo de uma novela global. Perceba se não é isso mesmo. Fala de uma mulher que está casada com um homem, mas que casada está debaixo do jugo deste homem. E este homem é um homem reto, um homem santo, justo, gosta das coisas perfeitas, no seu lugar, limpas. Mas este homem é também impiedoso,
exigente, julgador, condenador. A mulher, por sua vez, tadinha, é uma dessas mulheres desastradas. Não consegue fazer as coisas direito. Queima o arroz, ora salga demais, ora a comida está fria, ora a comida está quente, e este homem sempre lançando em rosto, lhe cobrando. Se apoia na mesa. Mulher, que poeira é essa? Pense num homem exigente, que é tudo correto. E a mulher, qual que é o resultado disso tudo? Um relacionamento doente, triste, sem amor, proporcionando muitas dores à alma desta mulher, sofrimento, medo. Lá vem ele, vai chegar, o que ele vai levantar? O que ele vai falar? Vai chegando a hora do marido voltar para casa, a mulher entra em pânico, insegura, em angústia. Aí, esta mulher conhece um outro homem. Falei que parecia uma novela da Globo o negócio. O homem também bom, também justo, correto, um homem íntegro, igualmente exigente. Só que este homem, além de exigente, de reto, é também extremamente amoroso. Um homem amoroso, compassivo, compreensivo com os seus defeitos. Ele toma as suas dores, ele as cura, ele a recebe, ele a ama, ele cuida dela. E a recebe mesmo com todos os seus defeitos. Então essa mulher passa a amar este homem e quer de alguma maneira se relacionar com ele. Todavia, o primeiro homem, o primeiro marido, a proíbe, evidentemente. Que é esse, mulher? Você está obrigada a ficar comigo até a morte. Esta é a lei que se cumpra. Assim que tem que ser. Né? Acho que ele não quer perder, né? A empregada, né? Que é isso que o apóstolo Paulo está falando? Meu Deus! Ele está descrevendo esta coisa assim. E qual será o desfecho para este problema criado? Qual o desfecho deste enredo? Se fosse a novela da Globo, você já sabia, né? O que ia acontecer. Não é? Sabia ou não? Já sabe. Muito bem. Se fosse você o autor do enredo, qual era o desfecho que você ia dar? Como é que você ia resolver essa situação? Difícil, né? Mas o autor deste enredo é o Senhor nosso Deus. E Ele vai mostrar para nós qual é o desfecho. É isso que Paulo está falando aqui. Qual é o desfecho desse enredo? Quem é o marido? Quem é a mulher? Quem é o outro homem? Como é que ele resolve essa situação complicadésima? Não é? Então, a palavra de Deus passa a nos falar
através desse tema. O tema continua sendo a santificação. O apóstolo Paulo, aqui no capítulo 7, continua falando da santificação. Então, o que ele vai falar a respeito da santificação, usando esta figura, usando esta imagem? Que imagem forte, que imagem perturbadora, não é? A nossa mente fica inquieta. Como viver uma nova vida? Como viver uma nova vida? Por que vai desembocar nisto? Então, a palavra de Deus passa a falar, passa a explicar, a apresentar os dois estágios. O estágio com o primeiro marido, como foi possível passar para outro, e agora como viver com ele. Né? Então, a gente já tem um desenho do desfecho do enredo. Parece que o segundo marido deu algum jeito, e aí pôde, então, trazer a esposa para si, adquirindo novas núpcias. E assim, como é que nós devemos, ou como é que a nova noiva, ou como é que ela deve se comportar diante do novo marido, o novo esposo. Então, dito isto, parece que os irmãos já foram compreendendo quem é quem nessa história. O apóstolo Paulo, então, vai nos falar o primeiro estágio. Qual é o primeiro estágio? O primeiro estágio é o estágio de estar sujeito à lei. Quem é essa esposa? Vamos ver aí no versículo 1. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei. Então, primeiramente, falo aos que conhecem a lei. Lá no capítulo 1, no capítulo que Paulo está provando, está demonstrando que todos pecaram e carecem e precisam de Deus, estão longe, separados e não conseguem agradá-lo. Não conseguem agradá-lo por quê? Porque não conseguem cumprir toda a lei. Então, o que o apóstolo Paulo está falando? Porventura vocês ignoram, então vocês não sabem. Vocês aí que estão debaixo da lei, vocês que estão sujeitos, vocês que temem se encontrar com Deus, prestar contas ao grande juiz de toda a terra. Por quê? Porque não cumpriram a sua lei. E estão fadados à condenação, aos efeitos dessa lei. Que a lei tem domínio sobre todo homem, sobre toda a humanidade. Quer você admita, quer não. E ao morrer e prestar contas ao juiz, ou em não ainda tendo morrido, o Senhor Jesus voltando, haverá de prestar contas a ele, e diante dele todos comparecerão e responderão, porque não cumpriram a lei. Todos estão sujeitos, debaixo da lei, e condenados estão. Então Paulo começa a desenrolar, a desenvolver este enredo, né? Comparando a humanidade, o povo, a uma mulher casada com este marido santo, puro, porém intransigente. Que marido é esse? A lei. Todos estão sujeitos e debaixo do jugo, como que casados com a lei, e não podem se livrar dela. Sujeitos por toda a sua vida, diz aí o finalzinho do versículo 1. Esta mulher casada, a humanidade, está ligada pela lei ao marido, que é a própria lei, enquanto ele vive. E olhe por que é por toda a vida, por toda a história. Porque o Senhor Jesus disse que tudo passará, mas a lei não passará, nem um tio sequer. Está posta, está cobrando, está revelando o pecado que há em cada um.
está evidenciando e trazendo à tona, mostrando, trazendo à luz, que todos pecaram. Esse marido, a lei, é santo, é puro, é bom, mas exigente, intransigente, impiedoso. Condenará todo aquele que não a cumprir. Né? O marido intransigente. A esposa é a humanidade, todos nós. Todos nós somos esta esposa, esta mulher, cheia de falhas, que não conseguimos agradar satisfatoriamente a lei, o primeiro marido. É? Então, fadados a este casamento, fica obrigado até o final. Mas, se o mesmo morrer, quem é o mesmo? O marido. Na analogia, o marido é a lei. Olha só então o que Paulo está dizendo. Se o mesmo morrer, se o marido morrer, se a lei morrer, deixar de existir, deixar de valer, desobrigada ficará da lei conjugal. A mulher, a pessoa, a humanidade, aquele que então puder desfrutar da morte da lei, fica desobrigada de cumpri-la, de estar sob o jugo dela, de estar sob as suas consequências. De sorte, versículo 3, que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se-á com outro homem. Ai, 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 agora que entrou o outro homem. Quem é o outro homem? Jesus. É o noivo. É o outro. A figura que Paulo está usando é que Jesus chega e se revela em amor, em bondade, em graça e misericórdia, mas nós não podemos ser casados com as duas coisas. Com a graça de Jesus e com a lei. Nós não podemos estar sujeitos aos dois ao mesmo tempo. É mais ou menos a figura do Senhor e do escravo. Não podemos servir a dois senhores. Por isso ele está dizendo, se nós quisermos então sair deste jugo deste marido para ir para outro, este primeiro tem que morrer. Aí vejam, meus amados irmãos, a figura vai, o enredo, né? O enredo vai se revelando, vai evoluindo. De sorte que será considerada adúltera, vivendo ainda o outro marido, unir-se a outro homem. Porém, se morrer o marido, a lei, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Agora vem a solução apresentada pelo roteirista. Quem é o roteirista? Deus. O roteiro agora dessa novela é maravilhoso. Vejam, irmãos, o noivo, o novo pretendente é quem morre no lugar da noiva, da esposa. Ele oferece-se a si mesmo para morrer no lugar dela. Olha só. Ele faz uma linda operação de resgate. É o enredo da novela, né? A operação de resgate. Ele vem para buscar a noiva, para salvá-la, para tirá-la do jugo, para resgatá-la. E então, ele mesmo cumpre toda a lei no lugar dela. E ela, por ser digna de morte, ele mesmo morre no lugar dela. Que roteiro é esse?
Que desfecho maravilhoso. Ela tem que morrer? Então eu morro no lugar dela. Eu me ofereço. Eu tomo sobre si, sobre mim, as suas dores, o seu castigo, para que ela então não precise sofrer isto. Então ele se oferece, o Senhor Jesus se oferece no lugar da igreja, no lugar do seu povo, no lugar de todo aquele que crê. Então, se ele morreu no lugar dela, logo ela morreu. Percebe? É uma lei da substituição. É a morte vicária. Ele toma o lugar em substituição. Então, veja lá o que acontece. Versículo 4. A mulher também morreu. Olha o roteiro. Se ele morreu no lugar dela para substituí-la, representando-a, ela também morreu. Assim, meus irmãos, versículo 4, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo. Ou seja, no roteiro do Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, o Santo, o Altíssimo, existe a possibilidade real desta mulher morrer para ficar livre do seu marido, a lei. E a possibilidade é oferecida em Jesus Cristo. Ao invés de matar o marido, como seria o roteiro natural da novela da Globo, ou seu mesmo, fala a verdade. A gente aprende a pensar globalmente, né? Globalmente é a segunda Rede Globo. A gente aprende a pensar com os pensamentos deles. A gente aprende a criar as soluções que eles têm batido na nossa mente, na mesma tecla, diariamente, oferecendo soluções fáceis. Se a solução é o marido morrer, bora botar um venenozinho aqui e dar um fim nessa história. Daí já fica logo livre para outro, né? Fica logo livre para outro. Ou se não, o deixa que se dane. Eu tenho direito de ser feliz. Não é assim? Mas olha só que solução, que roteiro, que desfecho. É necessário que ela morra, então, para se libertar da lei. O Senhor Jesus oferece-se a si mesmo para morrer, substituindo ela na cruz do Calvário. Ao invés de ela matar o seu marido, o novo pretendente, o novo noivo, morre no seu lugar. Isto é, ele a substituiu, ela então morreu com ele. É isto que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Ela morreu com ele. Quem é a noiva? Aí sai daquela abrangência para toda a humanidade, embora o Senhor Deus enviou o seu Filho, seu único Filho, para que todo, de qualquer lugar do mundo, todo aquele que nele crê, aquele que vai olhar para este roteiro e dizer, esta noiva, esta esposa sou eu. Eu creio que Jesus morreu no meu lugar, para que eu não possa mais receber a punição da lei, para que eu possa estar livre. Então, notem aí, que a igreja, então, é todo aquele que nele crê. Esta é a noiva que ganha liberdade. Esta é a noiva que assume a nova condição, que entra debaixo de um novo jugo, de um novo Senhor, capaz de, então, contrair novas núpcias, porque um dos dois morreu
livre está, então, da lei. Não é interessante? Que analogia foi essa? Que criatividade foi essa do apóstolo Paulo? Inspirado pelo Espírito Santo, nos dando tamanha revelação. Com que objetivo que ele faz isso? É o objetivo de contrair novas núpcias, de resgatar, de salvar, para pertencerdes a outro, a parte B do versículo, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Então, esse novo marido, este novo Senhor, ofereceu a sua própria vida para morrer no lugar da sua noiva, da sua esposa, mas o Espírito de Deus é poderoso para trazê-lo à vida outra vez. O Espírito Santo de Deus o ressuscitou, quebrando os grilhões da morte, quebrando as correntes. A morte está com a força da lei sobre todos, retendo a todos, segurando, impossibilitando a fuga. Mas aquele que não pecou, aquele que cumpriu a lei na íntegra, a morte não tem poder sobre ele, aleluia. Ele ressuscitou e vive. E aí chama a sua noiva: viva comigo. Vem viver. Vida em abundância. Que coisa linda, hein? Não conheço roteirista capaz de fazer um roteiro desse. Né? Coisa linda, maravilhosa. Então, termina assim o primeiro estágio. Aquele que estava sujeito à lei não pode estar mais, porque crê que Jesus já cumpriu a lei e também foi castigado no nosso lugar. Assim, no segundo estágio, o que acontece? O apóstolo Paulo vai fazer este contraditório, esta comparação, esta antítese. Vai dizer, então, estou falando aqui de um casamento, de um marido. O que eu estou dizendo é o seguinte: quando antes nós vivíamos, está acompanhando o versículo 5? Segundo a carne, né? É a humanidade sem Cristo, as paixões pecaminosas eram postas em realce pela lei. É o antigo marido. É aquilo, né? Você não limpou direito. Olha a louça, olha não sei o quê, olha a roupa, olha a casa, olha um marido chato e exigente. A lei faz o mesmo, realçando os nossos pecados. Sem a lei, não há realce do pecado, muito embora todos pecaram. Mas a lei evidencia, mostra, traz a lume, né? Apontando, acusando, condenando. E as paixões da nossa carne, a lei operava em nossos membros, nos instigava, porquanto a nossa carne é falha, é cheia de defeitos, de tendências pecaminosas. Quando a lei diz, não adulterarás, parece que o peão fica mais doido ainda para adulterar. Fala para a criança assim: filho, não pode entrar nesse quarto. Vai no mercadinho, quando você voltar, vai ver onde ele está. Aonde você disse que não era para estar. É a nossa tendência desobedecer à lei. Então ela não só avilta, não só traz a lume, como instiga a natureza pecaminosa a desobedecê-la. Né? E, com isto, a proibição que instiga também condena. Qual é o fruto dessas coisas? Qual é o fruto da desobediência?
Qual é o fruto do pecado e da lei? A morte. A morte. O seu fim é a morte. Então o apóstolo Paulo faz o contraste. Depois, agora, porém, em outro estado, debaixo de outro jugo, de outro casamento, de outro marido, de outro esposo, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. Então, ele volta de novo ao estágio anterior e diz, então, o estágio em que nós estávamos, se Cristo morreu por nós, nós morremos para Ele. E morremos para a lei. Não basta ter morrido para o pecado, morremos também para a lei. Não precisamos temê-la. Não precisamos ficar angustiados com a lei, com o antigo marido, com aquela opressão. Estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. Agora, nós não estamos mais sujeitos, uma vez que morremos para a lei. De modo que servimos em novidade de espírito. A pergunta, tema, como viver uma nova vida? Vivermos servindo em novidade de espírito. Um novo senhorio, um novo Senhor. Um Senhor amoroso, que morto, ressuscitou. E aqui você vê, em novidade de espírito, entenda-se aqui o Espírito Santo. É o Espírito que deu vida, aquele que é poderoso para dar vida. Se a noiva morreu com Cristo, também ressuscitou com Ele. Ele nos representava na morte e na ressurreição, para andarmos em novidade de espírito, segundo o Espírito Santo de Cristo, que é poderoso para nos avivar, nos dar uma nova vida. A lei não mais nos ameaça. Temos um marido novo, um novo Senhor. Devemos servi-lo em santidade, porque é assim que Ele gosta. Dizia eu no começo, um marido tão exigente quanto o primeiro. Mas agora, eu vou fazer, não por medo, eu vou servir, não constrangido, obrigado, ameaçado, reprovado constantemente. Mas vou servir, porque Ele deu a vida por mim, porque Ele me amou. Ser santo, como Ele é santo, amando a justiça, a verdade e a santidade, andando segundo gosta, segundo quer, aquele que tanto me amou. Que darei eu ao Senhor por tantos benefícios, por tão grande salvação, por tão grande livramento? O fruto disto é a vida eterna no Espírito de Cristo. E não na caducidade da letra. Caducou. Ficou para trás. Foi superada. Mas como o Senhor Jesus disse, ela não passará. Nós devemos procurar obedecer à lei de Deus em amor ao nosso Senhor. O segundo estágio é o estágio da sujeição a Cristo que nos amou. Concluindo então, meus amados irmãos, conclusão que o apóstolo Paulo nos apresenta, o desfecho do enredo da analogia do casamento, tão rica analogia, tão santa em todos os seus propósitos, é que Jesus nos libertou da maldição da lei
e nós fomos libertos, não só do pecado, mas também da lei e das suas implicações, livres das suas cobranças, porque Cristo as cumpriu todas por nós, também livres da punição, porque foi paga quando Cristo foi crucificado na cruz do Calvário. Nós tínhamos uma vida de sujeição à lei, com medo, apavorados, por causa da enfermidade, da natureza pecaminosa da nossa carne. Mas agora fomos unidos, uma nova união, um novo matrimônio com Cristo. Com Cristo. Fomos unidos na sua morte e na sua ressurreição. Se morremos com Ele, morremos para a lei. A lei já não tem efeito sobre nós. Já se cumpriu a sentença que nos era contrária. Ele a comprou com seu sangue. Bendito seja o Senhor. O que devemos então fazer? Como viver uma nova vida? Devemos viver em paz com a lei, em paz com Deus. Devemos viver para servir ao nosso Senhor, tão amoroso, tão bondoso. Viver para anunciar também o seu amor a tantos que ainda não sabem, a tantos que ainda não perceberam, que não ouviram. Há tantos que já ouviram, mas ainda os seus ouvidos estão como que tapados. Compete-nos orar por eles, clamar a Deus: Senhor, tem misericórdia. Espírito de vida, ressuscita essa pessoa, traz vida. Abra os seus olhos, o seu coração, abra a sua mente. Somente quando o Espírito Santo, que tem esse poder, abrir os olhos e o coração, trouxer vida, porque estão mortos nos seus pecados e delitos. Há pouco faleceu a irmã querida. Ai, meu Deus, eu vou trocar o nome. Linete, quem me ajudou? Vai que eu troco o nome, Deus me livre. Pouco antes faleceu o Galego. Estavam lá mais ou menos as mesmas pessoas, a mesma família, mais ou menos o mesmo grupo de amigos. Pregado o Evangelho, a libertação, a salvação, a vida eterna. Muitos ali já conhecem desde a infância. Passou o tempo, largaram, deixaram, se esqueceram. Você fala, e fala, e fala, mas parece que está morto. Não entende, não ouve. Oh Deus, abra-se-lhe os olhos e o entendimento. Acorda-os. Usa-nos. Consagre aí a sua vida ao Senhor. Diga: Senhor, usa-me como instrumento, como a luz em meio às trevas, para levar a salvação, a pregação do Evangelho, a bondade de Cristo, o seu amor para conosco. Devemos amá-los como o Senhor nos amou. Devemos ir em resgate, essa missão. Que coisa dramática, que coisa chocante que o apóstolo Paulo fez aqui. Será à toa? Será que não nos instiga a irmos também nós pregar, resgatar palavra de salvação, palavra de amor, o amor de Deus para com a sua noiva? Amar a sua noiva ainda não alcançada. Pregar o Evangelho até os confins da terra, né? Até os confins da terra. Mas é interessante que o texto lá de Atos diz assim: começa aí, na vizinhança mesmo. É aqui, em Jerusalém, nas vilas,
A Vila de Belém, quem sabe? A Vila São José. Ao nosso redor, vai expandindo para as outras cidades, para o estado, para Paraíba, outro estado lá longe. Expande aí as fronteiras, a pregação do amor do noivo que quis morrer pela sua amada. Conte a todos. Consagre agora a sua vida ao Senhor. O grupo vai entoar um cântico que vai nos ajudar nessa consagração. E você, em oração, ofereça a sua vida ao Senhor para ser um instrumento em suas mãos.